Olá, boa tarde. Pode parecer um bicho de 7 cabeças que até o instinto maternal não consegue decifrar. O mundo dos bebés suscita um sem fim de dúvidas e de receios. Porque choram? Porque não dormem? O que devem comer? Quais as brincadeiras mais aconselháveis? Questões aqui não faltam. Temos 60 minutos de conversa que começa agora. Só falta apresentar os meus convidados, que são Clementina Almeida, psicóloga clínica, especialista em bebés, Andreia Vidal, educadora de infância, e João Franco, pediatra no Hospital Garcia de Horta. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Clementina, vou começar por si. De onde vem? Antes de lhe perguntar o que faz. De certa forma, eu também já descobri aqui. Porque por onde eu olhar no seu currículo é bebés, formação, bebés. É o mundo dos bebés. É verdade. Mas de onde é a Clementina? Eu venho do Porto, sou psicóloga clínica. Porto? Porto mesmo. Que zona do Porto? Antas. Mesmo Porto. Mesmo no centro do Porto. Nasceu lá, viveu lá, cresceu lá? Cresci lá, nasci lá, vivi lá e vivo ainda, não é? Tenho lá os projetos dedicados aos bebés. Estudei lá também e em Coimbra. Pronto, aqui é que andei a dividir-me. E essencialmente dedico-me aos bebés. Ou seja, comecei pela psicologia clínica geral, de adultos e crianças, e há 15 anos a esta parte dedico-me essencialmente a bebés. Andreia, não Andréa. Andreia. Andreia com I. Com I. Cá, Andreia, sim. Exato. Mas eu sou educadora de infância há 10 anos. E é de onde? Sou de Oeiras. E pronto. Só isso? Só isso. E brincava onde? Fez o quê? Estudou o quê? Estudei Educação de Infância, claro, na Maria Henrique, na Universidade de Educadores de Infância. Tirei uma pós-graduação em livro infantil. E pronto, já estive em vários colégios. Neste momento estou no PARC International School. Isso é onde? Em Cascais. Em Cascais. E o João? Boa tarde. Eu chamo João Franco, estudei Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa e fiz a especialidade de Pediatria, terminei em 2010 e desde então sou pediatra no hospital onde me diferenciei, no Hospital Garcia de Horta, em Almada. É um mundo fascinante? É um mundo fascinante que continua a surpreender-me, apesar destes anos. E que nunca percamos essa capacidade de nos surpreendermos, não é? Espero que não. Aos três, porquê este interesse especial por quem é ainda tão frágil? É essa fragilidade que fascina? Não, no meu caso foi uma questão até de pessoal, ou seja, eu comecei na parte da clínica de adultos, eu estudava muito as psicopatologias relacionadas com HIV, ou seja, estava muito, há 15 anos atrás, defrontava muito com a morte, e depois num processo de análise pessoal... começar pela vida. Consegui fazer uma viragem de 180 graus e comecei-me a dedicar aos bebés. E, de facto, na área da psicologia é uma área que interessa bastante porque estamos a falar de prevenção, não é? E de prevenção em termos de futuro, em termos de sociedade mais saudável, física e emocionalmente, e uma sociedade mais feliz. E, portanto, é um mundo absolutamente fascinante. Andreia, é mãe? Sou mãe de 3. De 3? De 3. Por isso, no final do dia ainda sobra paciência? Sim, tem que ser um exercício que eu tenho que fazer, mas sim, é completamente diferente. Começa por tratar dos seus, depois vai tratar dos outros. Exato. E depois volta a tratar dos seus. Se bem que eu estou sempre a dizer aos meus filhos, e é totalmente verdade, que uma sala cheia, eles portam-se muito melhor do que os meus 3 filhos em casa, por isso é completamente diferente mesmo. E os seus de casa... Têm as mesmas idades? Não, estou a perguntar a idade assim. Os meus de casa, tenho 2... Eu neste momento trabalho mesmo na sala de 1 ano e tenho um filho com 1 ano. Então porquê é que não o leva? Não levo, gosto de separar as águas, mas pratico muito do que faço no meu dia-a-dia com os filhos dos outros, com o meu filho. Primeiro, normalmente ele é a cobaia e depois eu vejo se resulta, se não resulta. Eles sempre usei os meus filhos como cobaias para os meus projetos, mas eles adoram, gostam muito. Gostam de ser as cobaias lá de casa? Sim, gostam. É sempre para coisas giras, criativas e que façam... Eu também tenho um blog que se chama Pais Criativos, Filhos Felizes, onde dou sempre sugestões de atividades para se fazer em família, para não estarmos só colados à televisão, que também é ótimo, mas outras alternativas, jogos, pinturas... imensas coisas que podemos fazer e que vamos estar a desenvolver neles algumas competências, além das memórias afetivas, que são importantíssimas. João, levantamos as crianças, ou pelo menos os miúdos, muito cedo, vamos para o infantário,
vamos estressados no trânsito, largamos-los, praticamente quase que os despejamos, mas vamos buscar ao final do dia, vimos cansados, saturados, com pouca paciência, dar-lhes banho, o almoço para as mães em especial, infelizmente, até porque esse papel ainda lhes cabe muito, tratar das roupas, tratar do lanche, tratar das coisas. Há tempo suficiente para nós, no meio desta canseira toda, olharmos para aqueles seres e olhá-los como eles são. Talvez não tenhamos tanto tempo como deveríamos ter, a nossa sociedade, a vida, a necessidade de ganhar a vida assim o exige, e por isso é uma das exigências que se colocam aos pais, ter de aprender a gerir o tempo para conseguir dedicar algum tempo e alguma paciência, não é só uma função de tempo, também de paciência para as suas crianças. Clementina, psicóloga clínica, portanto, não é? O que é que faz concretamente? Neste momento trabalho essencialmente com bebês, ou seja, trabalho no projeto na clínica For Babies, que temos... Até que idade é que se pode considerar? Consideramos bebês na área da psicologia... Alguns que ficam pelos anos fora, não é? Anos 40... Continuamos um bocadinho bebés toda a vida, ou não? E ainda bem, não é? Senão vamos tornar muito chatos, não é? Alguma da criatividade, pelo menos, e da capacidade de reinventar o mundo que eles têm. Mas consideramos menos 9, mais 3, ou seja, bebés dentro da barriga, as mamãs e as suas preocupações e as fases diferentes, porque passam durante o período de gravidez, e depois os bebés até aos 3 anos, acompanhados pelos seus papás. Nós temos a área da consulta, ou seja, uma área clínica, propriamente dita, e depois uma área de estimulação sensorial, porque os primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento cerebral. O bebê nasce com cerca de 100 mil milhões de neurónios, o que significa assim, o número de grãos de areia que existem em todas as praias do mundo, ou o número de estrelas que existe na Via Láctea, ou seja, é um número quase impensável. Porque essa imagem... E depois, no final, recordo-me também que eu gostaria que voltasse a repetir essa imagem no final do programa. Das estrelas, eles nascem com uma quantidade... É mais ou menos com 100 mil milhões de neurónios, 100 mil milhões. Tem assim muitos zeros, e que é mais ou menos o equivalente ao número de grãos de areia que existem em todas as praias do planeta Terra, ou ao número de estrelas que existe na Via Láctea, ou seja, qualquer coisa difícil de conceber. E depois, no fundo, são todos os neurónios que nós nascemos para a vida toda, o que vai diferir ao longo da nossa vida em termos de doença física e doença psíquica, ou da nossa própria resiliência e felicidade, tem a ver com o número de conexões que vamos fazendo ao longo da nossa vida. No primeiro ano, o que nós sabemos, o que as neurociências nos últimos anos nos têm trazido em termos de investigação, é que, de facto, esse número de ligações, as sinapses entre neurónios, um bebê faz cerca de 700 a 1000 por segundo. Ou seja, quando nós olhamos para um bebê e pensamos, só dormir, xixi, aquilo é um fogo de artifício e são verdadeiras esponjas. Dentro, Exatamente. Os 3 primeiros anos são fundamentais por isso mesmo, porque hoje em dia já conseguimos, inclusive, relacionar alguns eventos adversos na infância, como, por exemplo, a maior ou menor probabilidade de sofrermos de doença coronária ou diabetes na adultice, porque, felizmente ou infelizmente, as seguradoras nos Estados Unidos permitem-nos ter esses dados e, portanto, temos dados de pessoas que hoje em dia têm 50, 60 anos e, portanto, conseguimos perceber que as experiências que nós temos na primeira infância, essencialmente nos primeiros 3 anos, que é onde nós temos 85% do cérebro já formado, vai determinar muito aquilo que nós vamos ser em termos de potencial de indivíduo de sucesso. E por isso o investimento na primeira infância é tão importante, mas muitas vezes deixado de parte, porque parece que eles não se passa nada, não é? São felizes todos, são bebês, por isso não há esta tendência para investir tanto nesta primeira infância, quando deveria ser o prime time para nós podermos, inclusive, receber algum retorno do investimento que fazemos em saúde pública, por exemplo. André, afinal, quem são os criativos? São os pais ou são os filhos? Quem é que deve liderar a criatividade? Os filhos, sempre. Nós podemos sugerir, convidamos a participar. Eles mandam algumas regras, sim, mas nós devemos sugerir... A criatividade também tem que ter limites e barreiras, sim, não é? Sim, mas é comum em minha casa... a criar liberdade, a criatividade por aí fora, claro, mais claro param, que não é? sim, mas isso é muito interessante. Eu normalmente convido, dou mais ou menos a minha ideia, mas depois vai sempre completamente ao lado do que eu disse e vai por aí fora. E se eu disse para fazer um elefante, de repente eu já tenho o jardim zoológico inteiro lá em casa. E é mesmo assim, eles são muito... a minha criatividade, eu acho que sou uma pessoa criativa, mas eles conseguem sempre superar. E as paredes lá de casa sobrevivem à criatividade? Tem dias, não é fácil, mas pronto, eu sou uma pessoa descontraída com isso e até gosto, já emoldurei alguns riscos por lá por casa mesmo, sem desenho. Mas eles continuam a ter a tentação de escrever nas paredes? Continuam.
Porquê? Não consigo explicar. Eu posso explicar. Pois, se calhar, porque em termos de desenvolvimento neuromotor... Porque a folha é muito grande, a parede é grande? Não, a coordenação é muito mais fácil, ou seja, é como nós aprendermos a gatinhar, a andar e depois a correr, e não ao contrário. Então é mais fácil nós escrevermos na parede para uma criança pequenina do que escrever na horizontal. Ou seja, todos nós devíamos ter paredes... Para ela é mais fácil livres. escrever na parede Exatamente, do que... é um precursor da escrita horizontal. Vai ser muito mais fácil a criança escrever numa Mas mesa. ninguém gosta de ir ao quadro. O que é que Depois, acontece? porque aí temos a questão Porque aí depois está a ser avaliado, não é? avaliado. E ser observado e julgado por todos. Não Enquanto só por... que escrever na parede é dar, no fundo, largas à possibilidade dela exercer uma competência que está a desenvolver. E que é mais fácil, ou seja, eu aconselho a todos os pais comprarem aquele papel autocolante até pode para estar poderem escrever. Sim, mas a parede pode estar. É uma forma de decorar o quadro. Exatamente, mas a parede pode estar toda com esse papel e depois há um bocadinho que não está e eles vão escrever nesse bocadinho que não está. Por norma, costuma acontecer isso. Eu não dá espaço. Inclusive, sou pai. E também escrevem nas paredes? Elas não escrevem nas paredes, na verdade, mas gostam bastante de escrever e desenhar. Verdade. São duas meninas de 5 e 3 anos. Mas eles normalmente gostam de escrever no chão, não é? Estão ali Também no chão. Também. Agora há tintas próprias para se escrever na parede e para depois apagar, portanto os pais também podem fazer uso desses recursos. Está fácil. Há tudo agora. Mas se bem que nas paredes é difícil, mas por Essa exemplo... não sabia. Já há tintas próprias para escrever na parede, depois apaga-se com facilidade. Não é? É um aspecto de ardósia à parede, portanto é muito... Exato. E há, inclusive, muitas crianças passam pela fase de não gostar de tomar banho porque estão a perder tempo, porque elas querem estar a brincar. Então há mesmo canetas e marcadores para desenhar na banheira, nos azulejos. Depois é só passar com o chuveiro e já está. É uma das chaves da parentalidade é essa, saber manter, sem não cercear a criatividade das crianças e ao mesmo tempo definir limites e saber que eles aprendam esse limite. A primeira coisa que ensinamos às crianças é não é? A primeira coisa é não podes, não faças, não... Pois, mas nós temos esta primeira tendência sempre a dizer à criança não podes, não faças, não isto, não aquilo, em vez de lhe dar o espaço para ela começar a criar, não é? A saúde do bebê começa muito lá atrás. Quando é que começa a saúde do bebê? A saúde do bebê começa na saúde da grávida, na saúde da mãe, da saúde do pai também, mas mais diretamente na saúde da mãe. Dela engravidar, ou do pai ajudar à concepção, não é? Claro, não só em termos físicos, também em termos a vida que nós levamos, não é? O que os pais levam antes desses 9 Sim, desde logo os estilos de vida dos futuros pais vão moldar seguramente quais serão a saúde do bebê nas suas diversas vertentes e ao longo de toda a sua vida. Depois, durante a gravidez, naturalmente que esse assunto assume maior expressão e, portanto, defende-se inclusivamente que se realize, embora em Portugal isso não seja uma realidade, uma consulta pré-natal, onde se possam abordar uma série de temas, entre os quais esses estilos de vida, mas também gerir um bocadinho e perceber quais são os conhecimentos que as famílias têm sobre crianças, porque muitas vezes estamos confrontados com uma primeira gravidez, e gerir um bocadinho esses conhecimentos e essas expectativas, antecipar algumas dificuldades e dar aos pais recursos, ferramentas para os ajudar a lidar com isso. Mas os pais estão a ir ao consultório mais tarde do que iam antigamente? Estão a atrasar a gravidez, estão a atrasar a chegada dos filhos? Tem havido essa evolução nos últimos anos, de forma crescente, e cada vez mais acabam por ter apenas um filho, também porque iniciam o seu projeto de parentalidade mais tarde do que gostariam. Isso não tem a ver só com fatores económicos, mas também nos últimos anos isso foi reforçado. E um pouco desta natalidade que vimos agora ressurgir nos últimos anos é um efeito transitório só relacionado com pais que adiaram o seu projeto de parentalidade e que agora não poderiam adiar mais e acabaram por ter o primeiro filho nesta fase, já com uma idade mais avançada. Depois a ida ao consultório, propriamente dito, não. A partir do momento em que o recém-nascido nasce, os pais, por regra, cumprem as idades recomendadas para as consultas de vigilância. Ter por perto um profissional de saúde que nos ajuda a tomar a decisão certa ou dê dicas de caminhos a seguir é claramente uma mais-valia, uma enorme mais-valia. Por isso, talvez por isso, no Porto tenha sido criada uma equipa de apoio domiciliário de enfermagem a casais, pais de recém-nascidos. Quase se pode dizer que Kian e Mohamed são um casal à beira de um ataque de nervos. Praticamente não dormem desde 27 de junho. Aider é o primeiro filho, mas literalmente um bebê chorão. Vale-lhes a ajuda de Isabel, enfermeira especialista em saúde materno-obstetra. Let's try to put him facing in your arm, like we talked about last time. Yeah.
Uma simples dica, uma mudança radical. Uma ajuda preciosa para o casal de paquistaneses há 10 meses no Porto, para que Mohammad faça o doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. O bebê chorão, de facto, não é uma situação rara. Acontece muito aos pais, preocupa-os muito, angustia-os muito, porque não sabem o que está a passar. É uma das situações que leva mais vezes os bebés aos serviços de urgência, aos profissionais de saúde, sem haver uma razão clínica. It's very, very important. It's very helpful. Yeah. It can make you calm down as well. Yeah, it really helps actually. It is very useful, especially when you are becoming a parent for the first time and you know most of the stuff. And we were very actually anxious very uncomfortable in the beginning, but with their help we are very confident. Por isso, cada vez mais casais estrangeiros também recorrem a este apoio domiciliário. A realidade é que estes casais vêm para cá estudar, fazer doutoramentos, acabam por ter cá filhos e, portanto, estão numa cultura diferente e procuram os serviços de saúde porque percebem que precisam de ajuda. Desafios para todos os pais, mesmo repetentes, como Sandra. Vicente tem já 3 meses, mas ainda causa ansiedades. Como fazer as massagens para aliviar as cólicas é desta vez a missão da enfermeira Helena. Uma mão atrás da outra, isso, a outra atrás, isso, muito bem, isso. Está a ter alguns resultados e com a minha primeira filha também tive este problema e não tive a ajuda que tive desta vez e o problema durou durante bastantes meses. Fazemos um apoio contínuo. O que é que nós fazemos? A preparação para o parto e para a parentalidade, em que fazemos o ensino teórico e prático, cedemos o contacto telefónico para que a mãe sempre que possa ou sempre que precise nos entre em contacto. Olha, descemos a Rua do Freixo. Então, vai para o Freixo, vai para a Rua do Freixo. Okay. 7 dias por semana, seguem sempre, que são chamadas. Enfermeiras, nutricionista, psicóloga, assistente social ou fisioterapeuta. Unidades de cuidados na comunidade que no terreno fazem a diferença, ainda que com grandes constrangimentos. Há necessidade aqui não só de mais enfermeiros, principalmente, e também de algumas condições acrescidas, porque uma delas é de facto o transporte e toda esta organização de transporte. São menos idas aos hospitais, menos automedicação, mais condições de habitabilidade e menos angústia para os casais. Ganhos em saúde que a Ordem dos Enfermeiros quer aumentar nas áreas metropolitanas, mas também no interior, para ajudar a fixar os casais em concelhos que continuam a perder população. Clementina, a Paula Rebelo, a nossa colega jornalista que fez esta peça, falava em angústia. E uma das grandes angústias dos pais é saber porque é que eles choram. Sim. Porque eles, na verdade, não falam, choram, não é? Sim, eles não falam, mas dizem muita coisa, efetivamente. Mas choram muito, e choram tanto e berram tanto que nunca ficam roucos. E nós, qualquer coisa que façamos e puxemos a voz, imediatamente ficamos roucos. Pior, é portanto, porque eles gritam sem filtro, é? Choram. No fundo, é a forma que têm de comunicar e de transmitir as suas necessidades. Não é? Pode ser porque têm cólica, pode ser por estarem irritados, pode ser porque têm necessidade de colo, pode ser que tenham dificuldades em termos de aparelho digestivo. Ou seja, há várias razões para que os bebês choram. E o choro conseguimos decifrar? Há alguns métodos que surgiram nos últimos anos. O método Duncan, por exemplo, que vai usando os vários timbres de choro. Mas eu penso que o melhor tradutor de choro do bebê será a sua mamãe e o seu papá, sim, claramente. Especialmente a mãe ou a mãe e o pai? A mãe e o pai, desde que ambos estejam vinculados ao bebê, que estejam com o bebê e no primeiro mês, pelo menos, a maior parte dos papás podem também estar junto com os seus bebês e, portanto, tanto um como o outro conseguem perceber essas diferentes nuances e perceber se ele está com fome, se ele está com a fralda suja, se precisa de colinho e vão adequando, também pela experiência, não é? Vão adequando as suas respostas e vendo o efeito que isso tem no bebê. Andréa, quando é que devemos começar a impor regras? Há uma idade? Eu acho que desde sempre, porque se eles crescerem desde sempre com algumas regras, como por exemplo a hora as rotinas são as principais. Quando o sono fica trocado, a culpa é deles ou a culpa é nossa? A culpa é sempre nossa. De tudo o que acontece, a culpa é sempre nossa. Se não comem bem, é porque nós assim o permitimos. Se não dormem bem, alguma coisa nós estamos a fazer errado. Não foram eles que pediram para vir ao mundo. Exatamente. Não é? E depois não são eles que vão ao frigorífico buscar a comida. Exatamente.
Exatamente, por isso, na minha experiência, o que me diz é que é muito fácil eles nos conquistarem e nos fazerem desdizer, não é deixar passar, vamos deixar só uma vez, mas se deixarmos só uma vez, amanhã vai ser muito mais difícil e as regras são para cumprir. E se nós aceitarmos... Demos uma vez e depois... Pois é muito difícil voltar atrás, porque eles são muito mais espertos do que nós podemos pensar e conseguem sempre dar a volta por esse lado. Por isso, eu acho que é mais fácil para os pais, não é um exagero de regras, mas as coisas que são realmente importantes, serem firmes. O que não é importante, não é importante, mas o que é mesmo importante que eles tenham só uma única palavra e mantenham. E quanto mais cedo a criança for apresentada a esses limites, melhor para ela. Como a hora de dormir, a hora de comer, isso tudo pode-se começar a preparar desde bebés. João, há bocadinho falávamos das consultas perinatais. O que é que é falado em concreto com os pais? Em primeiro lugar, portanto, damos-nos a conhecer, os pais dão-se a conhecer e reunimos... É o primeiro contacto, não é? Sim, e reunimos a informação clínica relevante sobre o seu passado de saúde e sobre o passado obstétrico até ao momento. Depois, tentamos perceber quais são os preparativos que estão a ser feitos para o parto, o local onde ele vai ocorrer e algumas especificidades que as famílias escolham relativamente ao parto. E depois começamos a falar sobre o recém-nascido, como é que ele se irá comportar, que há uma grande variabilidade no comportamento do recém-nascido, na facilidade com que certas coisas ocorrem, nomeadamente a amamentação, a higiene do recém-nascido, o lidar com o choro do recém-nascido e começar a conhecer o seu bebê e a identificar diferentes padrões de choro que correspondem a diferentes necessidades do recém-nascido. E já agora salientar aqui a importância dos pais conhecerem o seu bebê mais do que tentarem interpretar o choro por intermédio de métodos ou tecnologias, porque há alguma tendência para envolvermos cada vez mais as tecnologias na nossa vida de relação e o que é importante é conhecê-los. E antecipar depois um bocadinho o que vai ser o seguimento de saúde do bebê ao longo dos primeiros meses de vida. Essas são as pré-natais, não é? Essas são as pré-natais, entre outras. Depois, portanto, numa primeira fase, a maioria dos partos em Portugal ocorrem em meio hospitalar e é onde trabalho. E, portanto, já não há parteiras? Há parteiras. Eu nasci com parteira, mas já não há parteiras. Há parteiras e a maioria dos... Já ninguém nasce em casa, ou nasce? Nasce-se em casa. É importante que quem toma essa opção, por vezes é uma inevitabilidade, numa situação de parto iminente, não há tempo para chegar ao hospital. Isso deve ser a exceção e não a regra, porque é um parto em situações não controladas. Relativamente aos partos domiciliários, há que encará-los com alguma reserva, porque a maioria das vezes o parto é uma situação natural e as coisas evoluem de forma natural e correm bem, mas há situações que infelizmente não têm o desfecho previsto, desejável, e nessas situações é de questionar se estão reunidas as condições de segurança para poder assistir ao recém-nascido nessa fase. E aí os minutos são críticos e, por mais perfeito que seja o sistema de emergência, ele nunca dará uma resposta tão pronta como a que é necessária nessas situações. Portanto, mas as pessoas podem escolher. As pessoas são livres de escolher. A mensagem do ponto de vista de saúde infantil e das nossas recomendações vão no sentido de que o parto se realize em regra em meio hospitalar e inclusive em meio hospitalar, essa questão tem sido muito discutida nos últimos anos, se as maternidades têm um número de partos suficiente para assegurar condições de segurança em situações que acontecem com pouca frequência, mas em que é necessária uma intervenção imediata. Portanto, nós favorecemos sempre o parto hospitalar, porque estão asseguradas essas condições de segurança. Se os pais optarem por outro parto, nomeadamente um parto domiciliário, é muito importante que se perceba quais são as condições de segurança caso as coisas não corram como desejável. Mãe e investigadora Mónica Ferreira criou um sistema de lençóis que reduzem o risco de asfixia durante o sono em recém-nascidos. Vamos ver. São lençóis que podem salvar vidas. O sistema é inovador e mantém os bebés em segurança quando estão a dormir, de uma forma muito simples. Se o bebê vier a dormir, nós podemos colocá-lo diretamente na cama sem estar a mexê-lo muito. Fechamos o sistema e o bebê fica aqui retido, não é? Fica aqui preso, ele não desce.
Temos aqui 3 posições de crescimento. À medida que o bebê vai alongando, este sistema vai descendo, na medida em que o lençol de cima, que é fixo, nunca ultrapasse aqui as axilas do bebê. Estes lençóis reduzem o risco de asfixia em recém-nascidos, um risco muito elevado. Principalmente por causa da síndrome da morte súbita, porque uma grande percentagem, cerca de 20% dos bebés vítimas de morte súbita, foram encontrados com a cabeça coberta com a roupa de cama. Mónica Ferreira foi alertada para o risco de morte súbita por sufocamento pelos profissionais de saúde. A investigadora criou os lençóis que gostava de ter comprado quando teve os seus filhos. Integrei alguns programas, nomeadamente pela TecMin, a Universidade de Minho, que me ajudou bastante a impulsionar. Fiz uma pós-graduação em empreendedorismo têxtil, do qual resultou também o prémio, o primeiro lugar com o projeto do Safety Baby Bed. Com um design único, o sistema impede o deslizamento dos recém-nascidos para baixo da roupa graças a um sistema de retenção que é ajustável ao crescimento. A Mónica junta-se agora a nós via Skype para nos explicar melhor esta a sua invenção, como funciona e porque é que a criou. Olá, Mónica. Boa tarde. Olá, boa tarde. Mónica, mãe galinha? Não propriamente, mas... 3 vezes não foi para reforçar alguma coisa que nos queira explicar melhor ou não? Diga? Disse 3 vezes não. Foi para reforçar alguma coisa que nos queira explicar melhor? Não. Todas as mães são mães galinha, não são, Mónica? À sua maneira. À sua maneira, sempre um bocadinho, sem dúvida. Há que proteger a sua cria, não é? Há que proteger o seu bebê. Exatamente. Muito seguindo a natureza, não é? Eu acho que é o instinto maternal tem um bocadinho desse quê. E por muito que a gente não queira, há sempre, não é, aquela preocupação e cuidado sempre com os nossos filhos. E uma dessas preocupações é claramente que eles não se foquem durante o sono, claro, não é? É uma grande e enorme preocupação. O que nos faz muitas das vezes tirar o sono, a nós próprios, apesar de eles estarem a dormir descansados e não nos estarem a nós a tirar o sono, mas é a nossa preocupação, não é? Parece que não... Mas antigamente era para deitar para um lado, agora depois deitar para o outro, depois era pôr o corpo de uma forma, a cabeça de outra. Que lado é que... É mãe, não é? Tem dois... dois rapazes. Como é que punha os seus filhos a dormir quando eram bebés? Em ambas as gravidezes sempre me recomendaram que fosse de barriga para cima, portanto de costas voltadas para o colchão, porque realmente os números indicavam que essa foi a posição que diminuiu a incidência de morte. Portanto, seria o mais recomendado. Eu ainda fui ensinado a que devia ficar de lado. Exato. Portanto, a minha mãe tem 4 filhos e diz ela que todas as vezes foi cada uma quase à sua maneira. Mas isso é mesmo a evolução do conhecimento, não é? Nós vamos evoluindo no conhecimento e hoje em dia percebemos, os estudos indicaram que realmente esta era a posição ideal. E como aqui há tempos o Dr. Hugo Rodrigues dizia muito bem quando alguém comentava esse facto, era que realmente ele dizia, pois, nós estamos aqui, dormimos de lado noutras posições, estamos aqui, mas muitos outros não estarão. E é uma realidade, não é? Portanto, por isso é que nós vamos tentando evoluir sempre no conhecimento e graças a Deus, e vamos tentando perceber algumas coisas que antigamente, pronto, não funcionariam tão bem e vamos conhecendo novas formas de atuação em várias problemáticas, não é? Mónica, estes lençóis de que falámos têm a ver com o seu lado e o seu instinto maternal ou com o seu lado profissional? Ou misturam-se? Não, começam essencialmente pelo instinto maternal, pelo meu lado como mãe. Já agora, para explicar o porquê da minha pergunta, o que é que faz a Mónica? Portanto, eu atualmente estou 100% dedicada à Bimam, não é? Este projeto do Safety Baby Bed. Mas durante vários anos estive ligada quase sempre à saúde, sou bioquímica de formação.
e trabalhei sempre muito ligada à saúde. Estive a estagiar na Bial e no IPO, entretanto também trabalhei no Hospital Santa Maria da Feira e depois tive 12 anos na Universidade do Minho, na Escola de Medicina, muito ligada à investigação, essencialmente. Portanto, acho que também esse bichinho da investigação me levou e me leva a aprofundar um bocadinho mais os conhecimentos e aquelas questões que nos causam maior ansiedade ou pronto, mesmo do foro pronto, de curiosidade. E acho que é um bocadinho por aí, não é? Que me depois, levou quando foi procurar se havia alguma coisa que ajudasse nessa angústia da asfixia, percebeu que não havia, não é? E não havendo, invento eu. Não, quer dizer, nós como bons também portugueses, nós temos sempre a tentar arranjar alternativas, não é? E há algumas alternativas já existentes no mercado e que muitas vezes os profissionais até recomendam, que, por exemplo, é o facto de fazer a cama talvez mais em baixo, isso foi uma solução que eu também tentei, mas depois tinha a questão do meu filho puxar aquela dobrinha que nós culturalmente também fazemos para que eles não fiquem tão em contacto com as fibras, com os cobertores, etc. E ele puxava-me imenso aquilo sempre para cima, aquela dobra, portanto, para cima da cara. E entre outras tentei prender com uns rolos ou com um lenço, mas depois aquilo macerava as costas do bebê, porque mal ele se mexia, não é? Ia formando algumas dobras que, pronto, quando eles são muito bebés têm a pele mais sensível. De maneira que, pronto, as soluções que eu encontrava e que me sugeriam não eram, pronto, tão ideais quanto eu gostaria, e tentei colmatar algumas coisas aliando todas as recomendações dos vários profissionais de saúde, da Organização Mundial de Saúde e Sociedade de Pediatria internacionais e nacionais, tentando conciliar isso e a experiência de mãe, conforme as coisas mais práticas também que eu gostaria que fizessem parte, e tentei conciliar tudo num só artigo, e daí surgir o Safety Baby Bed, que é essencialmente um sistema de retenção que evita que o bebê deslize na cama para baixo dos lençóis, nomeadamente porque muitas vezes é recomendado até a própria inclinação do colchão. Portanto, isso potencia o risco, não é? Maior é a probabilidade de eles deslizarem. De maneira Mónica, que foi um bocado por aí. Mónica, mãe e criadora, obrigado por ter estado connosco em direto no Sociedade Civil. Obrigado pela sua disponibilidade. Pela oportunidade e... Nós é que agradecemos, Mónica. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Andreia, quantos é que tem na sua sala? Neste momento, 10. Que idades? Um ano. Um ano. E então, como é que faz a vistoria? Passa por todos quando estão a dormir? Nesta fase já não tem o risco Com um ano já não há este perigo? Sim, a morte súbita já não é tão evidente. Mas eu posso, como mãe, eu nos primeiros meses, principalmente no primeiro mês, todos os dias vou lá acordar, estão eles a dormir, quase a ressonar, e vou lá eu puxar o pé. Se eles choram é porque levantamos durante a noite porque choram. Se eles não choram é porque estão demasiado calados, deixa cá ver o que é que se passa. Exatamente, não é? E não é no primeiro, porque eu já tive 3 e mesmo ao terceiro fui lá acordá-lo, beliscá-lo, tudo. Eu acho que nem com este lençol novo eu ia conseguir descansar. As minhas noites no primeiro mês são sempre assim, os primeiros meses fico sempre com este medo. E acho que é um medo que é transversal a todas as mães, porque ouvimos imenso falar e é uma coisa que ainda não está bem explicada e não sabemos bem a razão. Pode haver umas mais evidentes que outras, mas não sabemos bem, às vezes está tudo bem e no minuto a seguir não está. E é um medo que eu acho que é um medo muito legítimo e que nos aterroriza os primeiros meses. A mim, pelo menos, os meus filhos coitadinhos levavam sempre uns puxões durante a noite. A abanar para ver se ele está bem. Não era mesmo abanar, era até a chorar, porque senão eu não sabia. Este é o exemplo perfeito do tema que pode ser abordado desde logo na consulta pré-natal e depois novamente no puerpério, nos primeiros dias de vida e nas primeiras consultas com o seu médico assistente, portanto alertando para este correto posicionamento do bebê. E está demonstrado, para além de toda a dúvida, de qualquer dúvida, que o deitar o bebê de barriga para cima é a posição aconselhável.
Alguns pais preocupam-se se o bebê bolsar, se possa engasgar, mas isso foi essa excluído. preocupação e nós, na altura, dizíamos que nunca se devia deitar o bebê de barriga. Mesmo os bebés com refluxo, que bolsam com frequência, está demonstrado que essa posição é a mais segura. Estudos com dezenas de milhares de crianças que demonstraram isso. E, portanto, é essa posição que deve ser promovida, para além de não desincentivar o fumo de tabaco, tentar evitar o contacto com pessoas com infecções respiratórias nos primeiros dias de vida, deixar a cabeça do bebê destapada durante o sono, todas essas medidas. O sono é importantíssimo não só para a saúde mental dos pais, mas também das crianças. O sono é fundamental, não é? Sem dúvida. E é aquilo que eu diria que traz a maior parte dos pais à consulta de bebês, é o facto dos bebês não dormirem. Olheiras, desesperados. Sim. Isso, a maior parte das vezes, não, porque o bebê não dorme efetivamente aquilo que necessita ou como é expectável para um bebê dormir, não é? Porque os bebês, de facto, dormem muito, mas não dormem as horas todas seguidas, nem dormem só de noite. E, portanto, as necessidades do bebê e depois as necessidades dos pais, especialmente quando a mãe regressa ao trabalho, não é? Quando acaba a licença de maternidade, torna este assunto um assunto completamente no top da lista, porque efetivamente acaba por ser no fundo uma exigência em termos económicos da sociedade. As mães têm que trabalhar, têm que voltar ao trabalho e precisam de dormir, e daí existirem 500 mil livros sobre o sono dos bebés. E os pais? As mães e os pais também. Os pais ajudam ou... Sim, na maior parte. Cada casal a Ana encosta, vai lá tu, dá uma cotovelada, vai lá tu. Cada casal terá a sua história nessa matéria. Diga? Cada casal terá a sua história nessa matéria. Mas sempre que os pais já estão mais responsáveis. Sim, mais ativos. Mais de uma forma geral, os pais tentam envolver-se cada vez mais nos cuidados aos bebés. Tentam ou envolvem-se mesmo? Porque uma coisa é tentar, não é? Sim. Outra coisa é envolver. Estão mais presentes nas consultas, demonstram mais preocupação, colocam mais questões, portanto isso é logo uma evidência de que estão mais envolvidos e conhecem melhor o seu bebê do que há uns anos atrás, mas é variável. Os primeiros meses é sempre da mãe, um bocadinho mais da mãe pela questão da amamentação, eu acho, e pelo elo que se criou durante 9 meses. Exatamente, não é? Eu acho que é muito por aí, mas eu também noto que os pais estão muito mais empenhados, estão muito mais presentes e preocupados em fazerem parte de uma forma significativa da vida das crianças. Mas interrompi a Clementina. Estávamos a falar de sono, não é? As dificuldades que os pais têm com o sono dos seus bebês. E, pronto, de facto, tem a ver com isto, com o facto do sono do bebê, nomeadamente no primeiro ano de vida, ser completamente diferente do sono do adulto. E muitas vezes os pais têm expectativas um bocadinho fora da realidade e, portanto, não conseguirem descansar aquilo que seria razoável para depois no dia seguinte. Não sono trocado, não tanto por aí. Depois interrompem o mas porque eles têm comer, ciclos de sono menores, com curta duração, com diferenças em termos do tipo de sono que nós vamos tendo. Nós passamos grande parte do nosso sono em sono profundo e temos picos de sono REM, aqueles sono onde nós sonhamos, e nós adultos temos aquilo que se chama a paralisia do sono REM, ou seja, sonhamos que estamos a voar, não abrimos as asas no meio da noite, mas os bebês não têm isso. E às vezes o facto de estarem a treinar alguma competência, ou, por exemplo, estarem a sonhar e baterem com o seu bracinho nas grades, isso pode fazer com que eles, de hora a hora, tenham um período de 20 minutos de sono REM, onde fazem a consolidação do desenvolvimento cerebral que estão a fazer durante o dia, ou seja, daquelas 700 a 1000 sinapses que falávamos há pouco, estes períodos de sono REM que acontecem de hora a hora, ou seja, de hora a hora o bebê vai ter um período vulnerável a despertar. Por exemplo, por curiosidade, os bebês prematuros passam 90% do seu ciclo de sono em sono REM, ou seja, como se fosse uma tentativa da natureza de recuperar da prematuridade. E, portanto, de facto, os bebês, e quando nós dizemos vulnerável a despertar, é um lenço de papel que cai ao chão e o bebê desperta. Quando nós dizemos sono profundo, a retroescavadora pode estar a trabalhar ao lado e não se pode avançar nada e podemos manipular o bebê. Não é? Mas temos que ir conhecendo o desenvolvimento porque é como outra competência qualquer, ou seja, depende de um desenvolvimento neurológico, o qual nós não podemos apressar, não é? Não podemos chegar lá
raros são, ou seja, pertencem a mais ou menos uns 30%, os bebês dorminhocos, os tais bebês que dormem a noite toda. Esses são aqueles que qualquer pai quer. Desejados. Desejados. Mas tudo bem com eles. Sim. Tudo bem com eles, diria. É importante apreciar esta variabilidade, que isto é inato do bebê, depende das suas características genéticas, físicas e temperamentais, e não propriamente uma coisa que nos primeiros meses de vida os pais possam logo modificar e tornar a bebés que têm sonos mais profundos por períodos mais prolongados. Que os depois, enquanto bebés, tenham comportamentos completamente diferentes uns dos outros. Sim. Sim. É normal. Em que uns durmam tão bem e outros sejam... Inclusive, em relação a isto que o João estava a dizer, o que nós sabemos, por exemplo, todos aqueles gráficos que aparecem na internet e que os pais vão à procura, quantas horas é que o meu bebê devia dormir, tem 6 meses, quantas... Dr. Google. Está tudo errado, porque o que nós sabemos, pelo menos de estudos com o laboratório de sono, por exemplo, em Inglaterra, é que há uma variabilidade brutal, nomeadamente de 5 a 6 horas nos bebês, e que eles só se conseguem aproximar, ou seja, nós só conseguimos mais ou menos prever o número de horas que um bebê poderia dormir por volta de 1 ano. Até lá, há uma variabilidade de necessidades que não é fácil comparar. Portanto, se o pai tem tendência a ir logo ver se o bebê está bem ou mal, pode haver uma variabilidade de 5 horas e estar bem na mesma. Um que dorme mais 5 e um que dorme menos 5. Qual é o papel dos pais perante esta variabilidade? É, de forma crescente, à medida que o bebê vai crescendo, conseguir definir rotinas do adormecer que sejam consistentes sempre da mesma forma. Portanto, não mudar de um dia para o outro porque o bebê não responde àquela forma. É necessária uma consistência de pelo menos alguns dias para os bebés entrarem um pouco nessa rotina e manter depois isso ao longo do tempo. Isso é que é o verdadeiro desafio para os pais, cujos bebés têm um padrão de sono muito irregular e muito interrompido. Não será um desafio para aqueles que, felizmente, têm bebés que já dormem muito bem. O sono do dia e o sono da noite é diferente? O sono do dia e o sono da noite é diferente. Portanto, os bebés necessitam de fazer a siesta e tem havido maior preocupação nesse sentido das sociedades científicas, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Pediatria, que emitiu recomendações sobre o sono para promover a siesta até mais tarde do que tem acontecido. Agora é importante ir ao caso em particular e perceber que, por exemplo, a siesta, isso está documentado em estudos, às vezes uma siesta demasiado prolongada é desnecessária e pode interferir depois com a qualidade e a duração do sono noturno. Portanto, se há dificuldades no sono noturno, não devemos omitir a siesta até aos 3, 4 anos, mas essa siesta pode ser mais contida no tempo e isso facilitar depois o sono noturno. Essencialmente ser prévia, ou seja, o importante normalmente é o tempo que o bebê vai conseguir estar acordado, ou seja, se ele dormiu uma siesta de 3 horas, mas acordou às 8 da noite, se calhar depois não vamos esperar que o bebê à meia-noite tenha sono, não é? Ou às 10, portanto tem um pouco mais a ver com a adequação depois do carregamento da bateria que o bebê conseguiu para conseguir depois adormecer novamente, não é? Andréa, eles não se levantam demasiado cedo? Não custa vê-los naquele sono tão... Tadinhos, eu não sei bem, porque, por exemplo, eu tenho o meu despertador para as 7, mas às 6h30, quando o meu filho mais novo já estão acordados, levanta-se Isto não tem só a ver com a hora de levantar, também tem a ver com a hora de deitar, não é? Sim, mas ele deitando, eu já fiz essa experiência inúmeras vezes, quando quer dormir, ele infelizmente não sabe distinguir a semana do fim de semana e durante o fim de semana às vezes deita um bocadinho mais tarde, é normal, os irmãos mais velhos podem ficar um bocadinho até mais tarde, ele mesmo que se deite super tarde, acorda sempre àquela hora. E relógio? Tem ali um relógio biológico. E vem para a cama dos papás? Vem, mas depois não quer ficar, quer brincar e lá tenho eu que me levantar, porque ele ainda é pequenino e não percebe ainda que podia dormir mais um bocadinho, que eu ia agradecer muito. Mas, por exemplo, os irmãos, lá está, nunca foram assim. Nunca foram assim, ainda hoje não são assim. Mas ele tem qualquer coisa nele, às 6h30 acorda. Agora, mas quando for começar a escola... Exato, mas claro que acordam cedo e, por exemplo, eu vejo na minha sala, eles por volta das 10 estão cheios de sono já. Por isso nós nas creches temos todos os horários pensados nisso. Como é que se faz o preenchimento do dia? Eles chegam até às 9h30. Felizmente no meu local de trabalho tenho crianças que chegam entre essas horas, por volta das 9, que é ótimo, mas há realidades completamente opostas, que às 7 já estão na escola e eles almoçam às 11h30, que para nós é muito cedo, mas aí lá está, é para o meio-dia estarem deitados. Ao meio-dia estão a fazer a siesta e que dura até às 3. Dura até às 3, hora que depois vão lanchar, se levantar, todas as rotinas da higiene, das fraldas. E pronto.
É assim. E depois os pais normalmente vão buscá-los? Vão buscá-los. A partir do lanche podem vir buscar, porque todas as atividades para fazermos, para trabalharmos cognitivamente e trabalharmos algumas competências nas crianças é sempre feita no período da manhã. Mas à tarde podem ir buscar a partir do lanche. Claro que há crianças que têm sorte, têm ou os avós ou os pais mais disponíveis e vão buscar logo a partir das 4. Outros, coitadinhos, ficam um bocadinho até mais tarde. E isso sim, custa-me imenso ver crianças que chegam às 7 e estão até às 7 da noite também na escola, mas é uma realidade cada vez mais frequente. Principalmente nos primeiros meses de vida, os bebés são ainda frágeis, mas também não são de vidro. Há que saber avaliar a situação, o que fazer e como agir, principalmente em casos de alguma emergência. Para ajudar a isso, Hugo Rodrigues, pediatra, lançou o livro Primeiros Socorros, Bebés e Crianças. O Hugo está connosco agora também em direto via Skype. Olá, Hugo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Hugo. Ser pediatra ajudou ou trouxe mais receios? Não, ser pediatra ajudou, mas acho que ser pai ajudou ainda mais a ser pediatra. Ah, é? Então, porque depois, quando se tem a experiência lá em casa, como dizia aqui a Andreia, eles acabam por ser as cobaias, não é? Não lhe vou chamar cobaias neste bom sentido, acabamos de ter um contacto com a realidade, não é? No ótimo sentido, acho que sim. Acho que sim, acho que eles colocam-nos questões e, acima de tudo, permitem-nos ver o lado de lá e sentir o lado de lá. E, portanto, em termos de aprendizagem, acho que é fundamental, é importante, pelo menos, passar pela experiência de ser pai para sentir os receios e as ansiedades que os pais sentem e que nos colocam a nós nas consultas. Hugo, porquê é que escreveu este livro? Primeiros Socorros, Bebés e Crianças, qual é o objetivo? Curiosamente, é um tema que preocupa muitos pais e percebe-se o porquê de preocupar os pais, mas nós não temos livros sobre esse assunto em Portugal. Não tínhamos livros sobre esse assunto em Portugal. Era uma fonte de questões grande. Os pais muitas vezes perguntavam-me, seja nas consultas, seja até através do meu blog, perguntavam-me o que fazer, o que não fazer, e eu via que era importante responder a essas questões. E, portanto, dado este vazio sobre esta área em Portugal, em conjunto com a minha editora, decidimos escrever este livro, porque é importante que os pais percebam o que fazer, saibam o que fazer, saibam o que não fazer, que também é importante, em momentos de stress, porque todos os minutos contam e faz sentido que os pais estejam preparados para poder, numa consulta rápida, agir de acordo e, acima de tudo, tentar dosear também um pouco a sua ansiedade, já que, na maior parte das vezes, felizmente, não é preciso fazer muita coisa. Hugo, é normal as crianças colocarem-se em risco? Faz parte do seu processo de aprendizagem? É normal e é bom que elas se coloquem em risco. Agora, a nós, cuidadores... Mundo, não é? Exatamente, e que eu coloco no papel de pai, a nós, cuidadores, é importante que nós tenhamos o papel de os proteger dos riscos grandes. Mas para eles é normal, para nós é que nem por isso, não é? Exatamente. Eles têm que explorar. É o principal motor para o desenvolvimento deles, é explorar o mundo, é explorar o próprio corpo, é explorar a forma como eles se relacionam com o que os rodeia e, portanto, faz sentido que eles se coloquem em risco. Agora, nós devemos e temos a obrigação de evitar os riscos grandes. Mas não estamos a colocar demasiado numa redoma, Hugo. Não é tendência dos pais fazer. De os protegerem demasia? Concordo, mas isso é uma tendência errada e nós devemos tentar combater isso. E faz sentido que, enquanto profissionais de saúde, nós digamos aos pais, deixem explorar. Protejam dos riscos grandes, mas deixem explorar. Se ficar com uns galos na cabeça ou umas negras nas pernas, perfeitamente normal, que nós chamamos até a brincar às vezes marcas de saúde, faz parte, eles têm que crescer a explorar. Agora, como é lógico, não podemos deixar uma criança pequena a brincar numas escadas, por exemplo. Temos que dosear, e este equilíbrio acho que se chama bom senso, não é? Acho que é isso que nós devemos a todo momento tentar ter. Hugo, nós, entretanto, vamos voltar a mostrar aqui a capa do seu livro. Pode partilhar connosco algumas das dicas, algumas das coisas práticas que tem lá no seu conteúdo? Sim, o livro está dividido para aguçar o apetite. Para aguçar o apetite e as pessoas têm a tendência de comprar, o impulso de comprar.
Exatamente. O livro está dividido basicamente em 2 grandes grupos. A primeira parte do livro é o que fazer nas situações do dia-a-dia de primeiros socorros. Uma criança que bateu com a cabeça, uma criança que está a sangrar do nariz, uma criança que tomou uns comprimidos, uma criança que bebeu detergente. Tentar saber, e eu tentei ser prático e pôr por tópicos sempre quando procurar ajuda médica, que é fundamental, o que fazer e o que não fazer. Em todas estas situações está dividido assim. E depois a parte final do livro tem uma área um bocadinho mais grave, ou potencialmente mais grave, digamos assim, que é o que fazer quando uma criança está inconsciente, as manobras de suporte básico de vida pediátrico, o que fazer quando uma criança se engasga, que é muito importante que os pais saibam o que fazer, porque às vezes ações intempestivas são mais prejudiciais do que benéficas, e que saber quando colocar uma criança em posição lateral de segurança, o que é isso e como fazer. Agora, relativamente à primeira parte, sei lá, podemos falar das pancadas na cabeça, por exemplo, porque todas as crianças o fazem. É importante nós termos em atenção, tentarmos perceber qual é a energia, digamos assim, do impacto, ou seja, se for uma criança vítima de um acidente de alto impacto, tem que ser observada, nomeadamente crianças com menos de 2 anos que caem de alturas de mais de 1 metro, ou crianças com mais de 2 anos que caem de alturas superiores a 1,5 metro. Qualquer criança também que está num acidente de viação em que há a morte ou a ejeção de um passageiro, mesmo que a criança esteja aparentemente bem, são altas energias que estão envolvidas e a criança tem que ser observada. E depois uma série de sinais que a criança nos dá que podem indiciar que pode ter alguma lesão, nomeadamente os vómitos repetidos, umas dores de cabeça sem ser só no local do impacto, umas dores mais difusas, uma criança que não se lembra do que aconteceu, fica com amnésia, uma criança que está mais sonolenta do que o habitual também tem que ser vista. Portanto, tentar explicar um pouco em cada uma dessas situações que são sinais de alarme e que a criança deve procurar a ajuda do médico. Fora estas situações, perceber que não é importante ir a correr a uma urgência, que às vezes pode colocar mais risco do que trazer benefícios, que se deve aplicar o gelo no local, que se deve dar medicação para as dores, se a criança tiver dores, não faz sentido nenhum que continue com dores, que também não faz sentido estar sempre a acordar a criança e não a deixar dormir só para ver se ela está sonolenta. Não, devemos olhar para a criança e perceber se ela está com o seu comportamento habitual, isso é importante. Portanto, todas estas situações, para a pessoa no momento exato ter umas luzes e agir da forma mais tranquila possível, que geralmente nunca é muito, muito tranquilo. Hugo Rodrigues, o livro Primeiros Socorros, Bebés e Crianças, pediatra. Obrigado por ter estado também connosco aqui no Sociedade Civil. Obrigado, Hugo. Muito obrigado. Obrigado. Clementina, é fundamental a saúde mental de um bebê. Sim. E o seu desenvolvimento cognitivo, então, sim, de elevadíssima, sim, extrema importância. Por isso que dizia há pouco, não é? Ou seja, porque estamos numa fase em que o desenvolvimento cerebral é intenso e é onde nós podemos, de algum modo, traçar o futuro daquela criança. Imaginemos, por exemplo, uma criança, e sabemos hoje, não é, por estudos, que houve, por exemplo, que pertence a um meio socioeconomicamente mais desfavorecido em termos de linguagem. Durante o primeiro ano de vida houve cerca de 600 palavras por hora, enquanto que uma criança, um bebê de 1 ano que pertence a um meio socioeconomicamente mais favorecido, houve cerca de 2.000 palavras por hora. Isto significa que uma criança aos 3 anos de idade tem um gap de 30 milhões de palavras. Isto não seria importante se não fosse um preditor daquilo que vai ser o desenvolvimento em termos da linguagem, ou seja, da parte cognitiva voltada à linguagem no 2º ano de vida, mas também um preditor do sucesso académico até aos 10 anos de idade. Ou seja, quando nós propomos, nomeadamente, o nosso ensino público que começa aos 3 anos, não é? Porque não temos creches públicas, estas crianças, por exemplo, que não tiveram a estimulação adequada, que é tão simples como falar para o seu bebê, cantar para o bebê, ler histórias para o bebê, vai já com um handicap em relação aos seus outros amiguinhos. Ou seja, há uma área ali em termos cerebrais que não foi desenvolvida porque perdemos os momentos em que ela seria, em que teria a janela de oportunidade mais extensa para se desenvolver. Claro que nós temos plasticidade cerebral e ao longo da vida nós vamos sendo, vai sendo possível melhorar e colmatar algumas destas falhas
dúvidas que existiram na primeira infância, mas ela vai diminuindo ao longo da idade e, portanto, é muito mais fácil nós intervirmos logo no primeiro ano de vida do que fazê-lo depois mais tarde. Mas quem diz a linguagem diz todas as outras áreas, não é? O cérebro desenvolve-se por meio de, primeiro, competências mais, digamos, mais fáceis, mais acessíveis, que são as mais sensoriais, e a partir daqui depois competências mais complexas de raciocínio, de elaboração mais, nomeadamente emocional até, mas que se faz com base nestas mais básicas, que devem ser estimuladas desde logo, desde quando o bebê nasce. André, quais são as atividades de um bebê ou uma criança de 1 ano? Que atividades é que eles têm lá? Ou lhes proporciona? Imensas atividades. E, entretanto, eu vou mostrando o seu livro. Sim. Esta foi a pergunta para mostrar o livro. Aí eu estou a falar durante o primeiro ano de vida, de atividades desde que nascem, nos primeiros dias, coisas tão simples como enquanto estamos a trocar a fralda, pormos um balão em cima do trocador, para a criança tentar primeiro só observar o movimento do balão, até a cor. Depois tentar, que mais para a frente eles começam a tentar alcançar, coisas tão simples como isso, que qualquer pai pode fazer. Um balão é uma coisa super simples, vai desenvolver mesmo imensas competências. Eles vão estar com atenção, vão desenvolver a parte motora, porque vão tentar estender os bracinhos, vão tentar tocar com o pé. Um sem fim de atividades. Normalmente dizem que as educadoras tomam conta de bebés, o que é totalmente errado. Nós realmente, lá está, fazemos como o Hugo diz, estamos a supervisionar os bebés para não os deixar explorar, para não os deixar magoar-se durante o seu período de exploração, mas eles têm que estar livres para explorar. E nada de fichas ou tomadas para eles lá meterem os dedos, que é a primeira coisa que eles fazem. Parece que andam à procura onde é que há tomadas para meter lá os dedos. Claro, isso temos mesmo que tentar ser cuidadosos a esse ponto. E obviamente que não vou dar a um bebê de 1 ano tintas tóxicas, que eles não... Há imensas atividades que se pode fazer com tintas com corantes alimentares, com vegetais, que eles podem... Eles têm a tendência de explorar com o paladar, com a boca, não é? Metem tudo à boca e há até plasticina caseira. Portanto, exatamente. Há que tocar, é pôr na boca, não é? Sim, claro, cheirar, tudo. E obviamente nós temos que ter realmente muito cuidado quando estamos a fazer alguma coisa com crianças tão pequenas. Eles não têm consciência dos perigos que realmente podem se proporcionar a eles próprios. Por isso nós estamos ali a supervisionar tudo, mas realmente temos que lhes dar, concordo 100% com o que o Hugo disse, liberdade para explorar, para cair, é normalíssimo. Eu sou muito descomplicada nessa situação. Caiu, tem um arranhão, é ótimo. Está a brincar com a terra, comer um bocadinho de terra também faz parte. Hoje em dia os pais são muito protetores, às vezes até demais. Para o sistema imunitário. Exatamente, e às vezes o menos é mais, e realmente eles precisam de ir à... Eu lembro-me da minha filha ter 1 ano, estar na praia quase pela primeira vez, porque ela nasceu no inverno, e estar a comer areia. Pronto, é claro que a mim metia-me imensa impressão e realmente só pensava em todas as porcarias que ali podia estar, mas ela estava a explorar sensorialmente, também pôs uma 2 vezes na boca, viu que aquilo não era assim grande coisa, desistiu, mas foi por ela, explorou por ela, e eu acho que é isso que nós temos que descomplicar um bocadinho, deixar... Os bebés sabem um bocadinho mais do que nós pensamos. João, nós também não temos que saber tudo, mas temos que saber pelo menos o básico, que é necessário também ter cuidados com a alimentação do bebê. E isso passa logo pelo leite materno e passa logo por aí também pela forma que nós alimentamos. Esse é um tema fundamental no primeiro ano de vida. Portanto, a promoção da amamentação começa logo desde a gravidez, conhecendo quais são as expectativas e qual é a motivação daquele casal, nomeadamente da mãe, nesse processo. É fundamental relativamente à amamentação. E depois disso, devemos auxiliar a mãe, o casal, essencialmente a mãe, novamente, no processo de iniciamento, estabelecimento da amamentação e no suporte da amamentação nos primeiros meses de vida, porque o que é conhecido é que uma grande percentagem, uma grande maioria das mães desejam amamentar desde logo, as pessoas de início deparam-se com algumas dificuldades e essa percentagem de sucesso da amamentação, que é de 90% nos primeiros dias, passa rapidamente a 60% ao fim de um mês. E aí nem está relacionado com questões laborais que depois surgem mais tarde, com o fim da licença, que é mais um desincentivo à manutenção da amamentação. Estamos mesmo a terminar. Eu gostava de voltar aos 100 mil milhões para terminar.
Quer então, dizer-nos novamente, o bebê nasce com 100 mil milhões de neurónios, que é mais ou menos o número de grãos de areia que existem nas praias todas do planeta Terra, ou do número de estrelas que existe na Via Láctea. Assim, um número fantástico. Um número fantástico. Andreia, aquela última mensagem é deixá-los explorar. Sim, deixar explorar, sim, e realmente voltarmos um bocadinho às origens, ir para a terra, pés sujos, mãos sujas, faz parte e é bom. Os joelhos esfolados também. Sim, não há problema. E João, uma última mensagem. Completamente, apoio estas mensagens. Que os pais sejam responsáveis também e que saibam que se vão ser pais, estejam preparados para isso. Porque faz parte e é importante. Há ainda muitos pais que vão para a paternidade sem estarem preparados para isso? Eu penso que as expectativas às vezes são um bocadinho desajustadas daquilo que depois é a realidade, e a realidade é muito variável, como já falámos aqui. Portanto, é importante dar a conhecer tudo isso, quer antes, quer depois do nascimento do bebê. João, Andreia e Clementina, muito obrigado por terem vindo à Sociedade Civil. Obrigado. Boa viagem para quem não é de Lisboa. Um bom regresso, especialmente à Clementina, que é do Porto. Fique bem. Boa tarde. Thank you.